Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo maravilhoso e hoje eu resolvi trazer essa receita super fácil e deliciosa de panqueca de doce de leite. O recheio vocês podem alterar, vocês podem fazer de outros sabores e a massa fica super levinha. Então bora pro vídeo. Então, para essa receitinha vamos precisar de 1 xícara de leite, pode ser integral ou desnatado, 3/4 de xícara de água, 2 ovos, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 xícara de farinha de trigo sem fermento, essência de baunilha, 1 colher de sopa de manteiga, uma pitadinha de sal e, claro, nosso recheio maravilhoso, o doce de leite. O primeiro passo é adicionarmos todos os ingredientes no liquidificador. Então, vamos adicionar a farinha de trigo, o leite, a água, pode colocar tudo junto sem nenhum problema. Vamos quebrar os ovos. Lembrem sempre de quebrar os ovos separado para que, caso tenha algum ovo estragado, não estrague a receita completamente. Então, quebramos um ovo, quebramos o outro ovo. Vamos adicionar. Logo em seguida, vamos derreter a manteiga. Eu derreti a minha manteiga, como ela estava um pouco mais gelada, 15 segundos no micro-ondas, mas você pode derreter na frigideira também. Adicionar a manteiga derretida, a essência de baunilha, eu coloquei 1 colherzinha de chá, mas se você gostar muito da essência, você pode colocar 1 colher de sopa. A pitadinha de sal. Vamos acrescentar o açúcar. As 3 colheres de açúcar. E pronto. Agora vamos bater até perceber que ficou tudo completinho, tudo homogêneo. Então tem que estar tudo completamente misturado. A farinha de trigo, você pode desligar o liquidificador, misturar esse fundinho que fica da farinha de trigo e bater novamente até perceber que ficou tudo assim. Fica uma massa um pouco mais líquida e a gente acha que não vai dar certo, mas vai dar certo. A dica que eu tenho para vocês hoje é deixar a massa descansar por 30 minutos na geladeira. Em seguida, com a frigideira ainda fria, liguei o fogo para poder derreter a manteiga. E aí, como a massa já descansou, então vamos iniciar o nosso processo das panquecas. Coloquei inicialmente uma concha muito cheia do líquido, né, da massa. O ideal é vocês testarem. Geralmente a primeira massa quebra,
Então, o ideal é vocês irem testando. Não desanime se a massa quebrar, porque dá para poder ir rechear da mesma forma. Então, é só colocar menos recheio. E aí, agora é só esperar ficar no ponto mais douradinho, virar essa massa e pronto. E aí, vocês podem fazer quantas massas vocês quiserem. Pronto, estão vendo? Esse é um ponto em que a massa está douradinha e que já está bom para poder retirá-la do fogo. Caso você goste da massa um pouco mais dourada, você pode ir deixando até o ponto em que você sentir que ela realmente descolou da frigideira e não tá queimado, não tá aquele queimado, tá? Esse douradinho. Outra dica importante é entre uma massa e outra, não limpe a frigideira. Só passe um pouquinho só da manteiga, mas não limpe ela com pano, tá? Caso tenha queimado a massa anterior, você pode retirar o excesso com um papel. Nesse momento, eu fiz com um pouquinho menos a concha, só que eu percebi que iria faltar pelo tamanho da minha frigideira. Então, só acrescentei e completei. E tudo bem.
Pessoal, é muito difícil uma massa ficar idêntica à outra. Perceberam como as três, cada uma ficou diferente? Essa no final ainda ficou parecendo que a bordinha deu uma queimadinha, mas ficou tudo bem, não ficou com gosto de queimado. E aí vocês podem ir fazendo, eu acredito que essa receita, ela dê aí para mais de 6 massas, tá? Como as massas são fininhas. E bom, chegamos no processo de rechear as nossas panquecas. Então, coloquei um pouquinho de doce de leite só no meiozinho. E aí eu fui até um pouquinho generosa, né? Não foi um pouquinho, foi bastante doce de leite. E dobrei, simplesmente dobrei e virei elas para poder ficar bonitinho e certinho no prato. E aí, tudo pronto. Fiz isso com as minhas 3 panquecas. Você pode comer as suas panquecas com sorvete, fica uma delícia. Ou tem gente que gosta de comer com chantilly, com frutas. E como eu disse, você pode rechear de vários sabores, brigadeiro, banana. E é só aproveitar. Outra dica que eu dou para vocês é esquentar uns minutinhos no micro-ondas. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e até a próxima!